Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura para todos os nossos amigos do signo de Capricórnio, ou quem tem alguma coisa a ver com alguém de Capricórnio, né? Então vamos ver aí, gente, quais são as energias que estão à disposição de vocês, quais são as mensagens que o universo quer que vocês recebam e qual é a situação a mais relevante, a mais importante que vocês estão vivendo nesse momento. Vamos ver se eu vou conseguir me conectar com alguém hoje, né? Então, gente, enquanto eu vou aqui misturando as cartas, embaralhando tudo, queria só dizer para vocês que aqui embaixo desse vídeo, onde tem o box das informações, vocês vão achar o canal da minha mãe linkado, que é um outro canal de tarô, se vocês estiverem interessados, ela é muito boa. E também tem o canal da minha filha, Elizabeth Black 22, que ela faz playlist de música. Se vocês quiserem curtir aí uma playlist para estudar, para trabalhar, para relaxar, tá? Ah, esqueci de falar, o canal da minha mãe é o Oráculo da Bruxa, tá bom? Gente, se vocês não tiverem paciência para ver aqui eu embaralhando e tirando uma carta de cada vez, vocês podem ir para frente, tá? E mais para frente no vídeo, onde a leitura já vai ter começado, tá bom? Então, eu vou misturar direitinho aqui, vamos embaralhar bem embaralhadinho, vamos perguntar para o universo quais são as energias à disposição do pessoal do signo de Capricórnio nesse momento, quais são as mensagens as mais importantes que vocês têm que receber agora e qual é a situação que vocês estão vivendo que é a mais relevante, a mais importante para vocês, tá? Vamos ver como eu posso ajudá-los hoje. Então, todo mundo do signo de Capricórnio. Muito bem. Capricórnio. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa cruz céltica e a primeira pergunta é qual é o momento atual do Capricórnio? O que o Capricórnio está vivendo agora? Qual é o momento atual do Capricórnio? Opa, beleza. Qual é o desafio ou o potencial dessa situação? Qual é o desafio ou o potencial dessa situação? Saiu voando, vamos pegar, vamos pegar. Muito bem. No que o universo quer que vocês se focalizem agora? Qual que é o foco do Capricórnio? Qual que tem que ser, né? O foco do Capricórnio. Beleza. Passado. O que tem de importante que a gente tem que falar, que foi mais marcante no passado do Capricórnio? Passado. Opa, tá tudo voando, gente? Tudo voando ou só eu tô com a mão furada, né? Muito bem. Qual que é a força do Capricórnio nessa situação? Qual que é o ponto forte de vocês nessa situação? Qual que é o ponto forte do Capricórnio nessa situação? Beleza. Futuro. Qual que é a energia do futuro, aquela mais importante que a gente tem que falar para vocês? Qual que é a coisa mais marcante no futuro aqui do Capricórnio que a gente tem que revelar? Futuro. Qual que é a estratégia aconselhada pelo universo como abordagem nessa situação? Qual que é a estratégia aconselhada pelo Capricórnio nessa situação? Para lidar com essa situação. Qual que é a estratégia aconselhada? Uma informação importante, uma dica do universo. O que vocês têm que saber sobre essa situação? O que é importante que vocês saibam nessa situação? Quais que são as esperanças, os medos? Quais que são os bloqueios, até mentais ou sentimentais, que vocês estão sentindo nessa situação? Quais são os medos, as esperanças, as expectativas? Peraí, tem duas. Então, uma e duas. Opa! Já entendi que talvez a gente esteja falando de amor aqui. Ok. Bom, por último, mas importantíssimo, qual é a mensagem final, o resultado final dessa situação para o Capricórnio? Qual que é o desfecho dessa situação? Qual que é a mensagem final, o resultado final dessa situação
Muito bem, Capricórnio. Vamos lá então, né? Olha, aqui no fundo do baralho a gente tem um arcano maior, o diabo. Tá vendo que sensual? Ele tá lá chamando você, vem, vem, né? Então pode ser que a energia geral dessa situação seja uma energia de tentação. Ou vocês estão tentando alguém, alguém está tentando vocês. Mas também temos que falar sobre o significado mais primordial, digamos assim, o profundo da carta do diabo, que é um comportamento negativo que vocês estão fazendo, né, atuando contra vocês mesmos, que está te ancorando num terreno infértil. Ou seja, estou trabalhando demais, não estou dormindo, estou comendo demais, muito cigarro, abuso de substâncias, muito álcool, muito videogame, alguma coisa que está te fazendo mal, entendeu? Então tem que também tomar cuidado com esse tipo de comportamento, com algum excesso, né? Ou então, realmente, aí o que eu falei, a tentação, né? Mas vamos ver aqui, Capricórnio. Ah, desculpa, vamos falar também uma coisa que eu acabei de lembrar. O diabo é a carta do Capricórnio. Aí vocês vão falar, nossa, por quê? Porque, digamos que a palavra-chave é obsessão. Né? O Capricórnio, no bem ou no mal, quando quer fazer uma coisa bem feita, é obcecado, né? Que é a carta do grande artista também, gente. Né? O grande artista, ele quer pintar aquele quadro, ele está obcecado, ele vai fazer ele mesmo as tintas, ele vai costurar o canvas dele mesmo, né? Fazer a tela ele mesmo, passar horas e horas sem dormir para fazer o quadro perfeito. Esse tipo de obsessão, tá? Por isso que é a carta do Capricórnio é a carta do diabo. Mas digamos que também é positivo que a carta de vocês saia como energia geral, como energia que está impactando na leitura, né? Então, vamos falar aí tudo que tem que ser dito, né? Momento atual do Capricórnio. O que o Capricórnio está vivendo agora? As de paus. Todo as no tarô, ele é o número 1. Então, é o início, é um novo início, é um recomeço. Mas, sobretudo, é o ponto de partida. E aqui, o momento atual do Capricórnio, com esse as de paus, pode ser uma grande inspiração, uma vontade de ação, começar coisas novas. Eu acabei de ter aquele momento eureka, tive uma nova ideia, quero fazer um novo projeto, quero pegar uma nova estrada. Né? Então é um momento de renovação dessa força vital aí para o Capricórnio, tá? Qual que é, então, o potencial ou o desafio nessa situação? E nós temos o 7 de ouros. Como vocês podem ver aqui, né, a mãozinha dele aqui tá quase acariciando essa plantinha e a gente está vendo aí as raízes que está conectada nessas moedonas que estão embaixo da terra, né? O que quer dizer isso, gente? O 7 de ouros é a carta da análise sobre o sucesso de algum projeto, de alguma relação, de alguma coisa que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o desafio dessa situação vai ser analisar se os frutos que eu semeei, né, os frutos das sementes que eu plantei, foram à altura de todo o esforço realizado, de todo o trabalho que eu tive que fazer, né, nessa plantação, digamos assim, né? Plantação pode ser um projeto, pode ser um amor, um novo trabalho, uma casa, sei lá. Então, o desafio vai ser fazer com que esse projeto, né, dê frutos. Ou então é um potencial. Tudo aquilo que eu plantar agora vai dar bons resultados, tá? Então, ou um desafio ou um potencial. Muito bem. Nesse momento, o universo quer que você focalize toda a sua atenção na parceria perfeita. Pode ser de trabalho,
pode ser de amor, porque copas, aqui com o 2 de copas, copas é sempre sentimento, é sempre amor, né? Mas, gente, não só de amor a gente pode viver, às vezes a gente está sozinho. E o que quer dizer isso, então? Quer dizer que eu tenho que trabalhar em reequilibrar as minhas energias, em geral, os meus sentimentos. Então, a luz e a sombra, a luz a obscuridade, é isso? Estou tentando lembrar falar português, desculpem, tá? O meu lado positivo, o meu lado negativo, a minha energia feminina com a minha energia masculina. Então, se não for a questão de achar o contrato de trabalho perfeito, achar a parceria perfeita, achar a pessoa perfeita para mim, pode ser também um grande reequilíbrio das minhas emoções, das minhas energias, tá? Passado. Aqui no passado para o Capricórnio, a gente tem o 6 de copas. O 6 de copas, de base, né, na base do significado dessa carta, é um amor do passado, um amor até de uma outra vida. Eu reencontro esse amor. Mas aqui tá vendo? Tá o menininho pequenininho com o cachorrinho pequenininho e depois eles cresceram juntos, né? Então pode ser que no passado, se você não reencontrou algum amigo do seu passado, se você não reencontrou um grande amor da sua vida, você pode ter no passado redescoberto algum valor da sua infância, algum sonho da sua infância que volta agora para dar sentido na sua vida, tá? Então, qual que é a sua força, qual que é o seu ponto forte nessa situação, Capricórnio? Carta do carro. O carro nos fala de atingir os nossos objetivos com certeza, mesmo se a estrada é meio cheia de buraco, né? Porque aqui não é uma Ferrari esse carro, né? É uma carruagem. Então vai ter buraco, aí vai ter pedra no caminho, mas a gente vai chegar a conquistar todos os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. Então, nesse momento, o seu ponto forte nessa situação é ter a clareza de quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos e que nem uma flecha ir direto para o objetivo, tá? Então, aqui esse é o ponto forte de vocês. Futuro. Com o 2 de paus, vocês vão ter uma escolha, mas essa escolha vai ter que ser feita com a cabeça, ou seja, a gente tem que escolher a oportunidade que é mais lógica para nós, aquilo que é mais propício, mais positivo para nós. Não vai ser o momento de pensar no coletivo, vamos ter que pensar em nós mesmos, né? Porque não é ser egoísta, às vezes a gente tem que pensar na nossa prioridade, né, gente? Nós somos a nossa primeira prioridade, certo? A não ser quando a gente tem filhos, que aí complica um pouquinho, os filhos são sempre, né, as pupilas dos nossos olhos, né? Mas agora, tá vendo? Ela tá olhando para fora, então ela tá olhando para o horizonte, né? E ela tá escolhendo o lado daqui da moeda, do cajado, que é mais importante, mais lógico, mais propício para ela mesma. Qual que é, então, a estratégia que o universo te aconselha nessa situação? Temos aqui o cavalheiro, desculpem, de paus. Ou seja, quando você entender qual que é seu objetivo, não é o momento de procrastinar, não é o momento de dormir no ponto. Corre para o seu objetivo. Ação, tá? Luz, câmera, ação. Por quê? Qual que é a dica do universo aqui? Temperança. Essa situação, esse equilíbrio de energia, ou esse novo contrato, ou essa nova pessoa que vai chegar e vai ser a pessoa certa para você, vai realmente te curar. Vai sarar todos os seus dodóis, vai equilibrar todos os seus sentimentos, vai te dar aquela paz, tá? Então, ou a situação ou uma pessoa. Quais que são os seus medos aí, Capricórnio? Quais que são as suas esperanças? Bom, aqui tem duas cartas que podem ser negativas, então eu acredito que seja mais um medo que tá aí na tua cabeça, tá? Nós temos aqui o 7 de espadas e o rei de paus. Bom, o 7 de espadas é a carta do ladrão,
é a carta do enganador, do mentiroso. E quando ela está do lado do Rei de Paus, que é o gatão, né, do tarô, o gostosão do tarô, aquele cara que é cheio de paixão, mas não é a carta do namorado, do marido, né? É a carta daquela energia masculina que pensa só naquilo, né? Nas aparências também, só na parte, né, de paixão, se é que vocês me entendem, né? Certas coisas a gente não pode falar aqui no YouTube, né? Então, acho que você tem medo de ser enganado por esse tipo de energia, por esse tipo de pessoa de novo, né? Mas atenção, gente, aqui é uma coisa, né? Quando a gente tem uma coisa na cabeça da gente, um medo passa a ser um bloqueio, né? Então, vamos tentar não se bloquear com esse medo. Se vocês sabem reconhecer essa energia, com certeza vocês também vão saber cortar ela da vida de vocês, né? Eliminar e bloquear aí, né? Fora do círculo da confiança, né? Muito bem. O resultado final, a mensagem final dessa leitura, dessa situação, é o 7 de paus. E vocês estão vendo aqui que ela está aqui nessa posição de yoga, né? Está rezando, toda tranquila. O que quer dizer o 7 de paus? O 7 de paus é uma carta que traz aquela energia da defesa. Mas é uma defesa porque vocês estão num patamar superior. Ou seja, vocês nessa situação têm que defender o território de vocês, defender as ideias de vocês, defender tudo aquilo que vocês já conquistaram. E veja que interessante, porque o potencial ou o desafio dessa situação é outro 7. Lembra que o fim tem que, na cruz céltica, o fim tem que sempre se conectar com o desafio ou com o potencial, né? Então a gente tem um 7 de paus e um 7 de ouros. E o 7 de ouros, o que era aqui, gente? A gente vê, a gente conseguir entender se essa situação que a gente investiu valeu a pena. E no final aqui o resultado qual que é? Defender o meu investimento, defender o meu território, defender aquilo que eu já conquistei. Então, tá um pouco alinhado aí, tá? Nessa situação, então, importante é vocês, se como aqui ela tá nessa pose de yoga, eu diria quase que é defender a paz de vocês, né? Defender o meu espaço mental, a minha saúde psicológica, né? Meu equilíbrio psicológico. Então, pode ser que seja isso também. Se tem alguém aí que está, ou alguma situação que está tirando a paz de vocês, vocês têm que sempre voltar para esse patamar de calma e harmonia, tá? Bom, vamos perguntar agora, gente, para esse outro baralhinho aqui. O que o universo aconselha vocês de fazer nessa situação? Quais são as ações aconselhadas para vocês terem sucesso, serem bem-sucedidos nessa situação, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são as ações que a gente aconselha para os amigos aqui de Capricórnio, nessa situação? O que pode levar o Capricórnio a vencer, a vitória nessa situação? Mais uma. Vamos lá. Quais as ações aconselhadas para os nossos amigos do Capricórnio? Então, Cavaleiro de Ouros, As de bastão, As de pau de novo. As de paus. Opa, peraí que caiu. Valete de espadas e pelo menos uma outra. Vamos pegar uma outrazinha? Opa, saíram mais 3 aí, beleza. Então, Rei de paus, o sol e o 9 de espadas. Beleza. Então, aqui nas suas ações aqui, a energia geral é a dos 6 de ouros. Então, atenção, generosidade. Ou seja, tem que ter equilíbrio. Aquilo que eu dou, eu recebo. Eu não posso querer receber sem ter investido e vice-versa. As pessoas não podem pretender de mim coisas, investimentos, ações, se elas não fizeram a parte delas, né?
Então, aqui com o Cavaleiro de Ouros, está te dizendo para construir o seu caminho com estabilidade, abundância, mas não correr. Fazer as coisas bem feitas para ter um futuro próspero. Com o As de Paus, a gente já tinha falado, é aquela inspiração, aquela vontade de vencer, aquela vontade de fazer coisas novas, de realizar. Então, utilize essa energia a seu favor. Com o Valete de Espadas, está te falando para você ficar atento tudo aquilo que está acontecendo nos seus arredores, né? Fica bem ligado para você conseguir captar as informações que são interessantes para você. As coisas vão mudar nesse cenário com muita rapidez e você vai ter que ter flexibilidade para conseguir acompanhar tudo. De novo, gente, o Rei de Paus, tá? Então, o Rei de Paus é aquele que eu já falei para vocês, é uma pessoa muito, né, passional, né? Dá atenção talvez mais para a parte de imagem que não para as coisas mais profundas. Mas se é uma ação, qual que é a ação do Rei de Paus? Ele vai para a luta, ele vai resolver os problemas dele, ele vai agir, ele vai realizar os sonhos dele. Então, isso, como ação, é uma carta positiva. Sol, a mais positiva do tarô, mas nesse sentido de ação, quer dizer, faça as coisas de maneira que você tenha visão, né? Não vai mexer nas coisas que não estão claras. A clareza agora é a coisa mais importante. E, sobretudo, atenção ao estresse. Não percam noites de sono, gente. Não se estressem demais. A gente tem que fazer, a gente tem que refletir qual que era a carta aqui da reflexão, da análise. Era exatamente o desafio dessa situação, né? Preciso refletir para ver se esse investimento valeu a pena. Mas eu não posso ficar sem dormir. Não pode virar estresse, tem que ser uma coisa lógica, uma reflexão, né, sadia, tá? Muito bem, amigos do Capricórnio, essas são as energias à disposição de vocês nesse momento. Eu espero ter sido ao menos um pouquinho útil para vocês hoje. Obrigada de coração pelo tempo precioso que vocês dividem aqui comigo para olhar os meus vídeos, para assistir as minhas leituras. Obrigado se vocês são inscritos. Se não, inscrevam-se no canal, deixa aí um like para mim, deixa um comentário se essa foi a sua história. Divide aí com a gente, eu vou adorar saber se está tudo dando certo na sua vida e eu espero que sim. Se cuidem por enquanto e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau.